natural de Limeira, São Paulo, interior de São Paulo, né? Uma cidade ali na região de Campinas, perto também de Piracicaba, uma cidade importante também ali na questão da viola caipira, ali tem bastante cururu, tem o Rio de Piracicaba. E Limeira é uma cidade que se perdeu um pouco, assim, essa questão da tradição de viola, né? Hoje em dia o pessoal tem resgatado como Folias de Reis, enfim. Mas a Limeira que eu nasci era uma Limeira muito operária, assim, final de semana, churrasco na casa das pessoas, brincadeiras na rua, né? Coisas assim. E na sua infância você já tinha alguma relação com a música? Eu tinha uma relação de ouvir música, né? O meu pai, minha mãe, eles ouviam muita música, assim. Meu pai comprava muitos discos, né? Roberto Carlos, a coleção toda do Roberto Carlos ele tinha em vinil. Mas ele gostava muito de ouvir Clara Nunes, Martinho da Vila, Fagner, né? Minha mãe também sempre gostou de música clássica também, então era bem eclético, assim. Então eu ouvia muita música, né? Não tinha um contato propriamente com um instrumento nesse período, assim, né? Dessa primeira infância, né? Vamos dizer. E quando que você teve o primeiro contato? Como foi isso? E que instrumento? Eu acho que foi já a partir do momento quando os meus pais se separaram, fui morar na casa da minha avó. E na casa da minha avó, dos meus avós maternos, né? Meu avô toca violão até hoje, né? É poeta. E um tio também, o meu tio mais novo, ele também toca violão. Na época ele estava começando a tocar, mas já se destacava assim no meio dos amigos, né? Então ali naquele período eu comecei a ver assim as pessoas tocarem, né? Violão na minha frente e tal. Então esse foi o primeiro contato, né? Mais precisamente com um instrumento, né? E com a viola, como que foi seu primeiro contato? Então, a viola começou primeiro com a questão auditiva mesmo, né? Da audição do repertório, das duplas caipiras. Com 11, 12 anos, assim, eu já comecei a ouvir bastante Tião Carreiro e Pardinho, né? Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho. Meu avô era muito fã do Zé Carreiro e Carreirinho, então eu ouvia bastante essas duplas. E aí o contato com a viola mesmo veio já quando eu estava com 18 para 19 anos. Que eu ganhei o instrumento, né, da minha mãe. A minha mãe me deu uma viola que ela comprou de um senhor, né, um violeiro que havia falecido, né? Então a filha desse violeiro estava vendendo sanfona dele, as ferramentas, né, viola. Tinham outras coisas. Aí minha mãe comprou uma viola achando, na verdade, que era um violão, né? Na época foi R$ 20 que ela pagou, né? Mas R$ 20 na época valia um pouquinho mais, mas ainda assim era um preço muito insignificante. E ela levou lá para casa do meu avô essa viola, né? E aí meu avô falou, isso não é um violão, é uma viola, né? E eu lembro que eu vi aquele instrumento cheio de cordas, assim, aí eu fiz assim, claro que estava tudo desafinado, né? Mas aquilo me tocou muito, mudou minha vida naquele momento, né? Mas foi assim que chegou a viola, né? Meio que por acaso, né? Minha mãe achando que era um violão, porque eu já tocava um violão aí nesse período, né? É que antes da viola eu toquei outros instrumentos, assim, né? Mas a viola aconteceu dessa forma. Então, uma coisa que colaborou muito com o meu aprendizado no instrumento foi a própria questão da audição mesmo, assim, né? Você ter a audição do repertório ajuda, assim, de uma maneira incrível, porque a viola, os traquejos do instrumento, né? Você tem que ouvir as duplas, os violeiros de duplas caipiras, né? Os violeiros solos também, tem que ouvir, porque cada um tem um jeito, um trejeito de fazer os ritmos, né? Então, como eu ouvia bastante, já as duplas foi um pouco fácil a parte inicial, né? Eu fui meio que sozinho no começo, né? Fui bastante parte do caminho eu fui só mesmo, ouvindo, tentando tirar de ouvido, né? Eu lembro que quando eu comecei a conseguir tirar um solo do Tião Carreiro, eu começava a me sentir meio violeiro ali, né? Então era muito legal, assim, essa descoberta muito empírica mesmo, não tinha um estudo formal de música, então eu ia bem experimentando, descobrindo, né? E nesse período, né, também que era final dos 99, início dos anos 2000,
a viola chegou em 2003, mas em 2000, 99, por aí, teve um programa na TV Cultura chamado Violeiros do Brasil, né? Que foi organizado pela Miriam Taubkin e tal. E aí ela reuniu uma série de violeiros, né? E fez vários shows, assim, por Sescs no estado de São Paulo. E depois a TV Cultura televisionou, né? E eu me lembro que nessa época eu assistia muito a TV Cultura, e aí quando deu a chamada desse programa eu fiquei super ligado para não perder nenhum. E eu gravei em fita, né? VHS na época, eu gravei todos, assim. E eu nem tocava viola ainda, né? Nesse período. E, nossa, eu fiquei encantado ali, né? Via o Roberto Correia tocando, o Ivan Vilela, o Pereira da Viola, Zé Mulato Cassiano, né? Os saudosos Renato Andrade, Zé Coco do Riachão, né? Já que estavam no auge do reconhecimento deles também. Então, foi um programa, nossa, muito especial. Acredito que influenciou muita gente a tocar viola, né? Então, quando eu recebi a viola dessa maneira, meio que por acaso, eu já tinha essa audição e um pouco desse conhecimento dos instrumentos, dos violeiros, né? Solos, solistas. E foi muito bom. E aí eu também tentava tirar de ouvido, né? Ficava lá tentando tirar a ponga esprevitada do Roberto Correia, né? Eu via a mão dele fazendo assim, aí eu tentava copiar. E foi muito especial esse período, assim. Foi uma escola mesmo. Nesse período foi bem autodidata mesmo, né? Só que era assim, hoje em dia a gente tem o YouTube, né? Você vai no YouTube, nossas mídias digitais, e eu lembro que eu colocava fita, tinha que ficar voltando a fita, nossa, era um maior trabalho. Mas aí teve um momento que as pessoas começaram a notar, assim, o meu desenvolvimento na viola, né? Então comecei a receber alguns convites para dar aula, né? E mesmo sem saber tocar direito, eu falei, poxa, eu aceitei, comecei a dar algumas aulas, né? Não tinha sistematizado nada. Mas aí eu sentia uma necessidade de realmente aprofundar, né, com mais base, assim, entender melhor o que eu estava fazendo. Aí eu comecei a procurar professores na minha cidade mesmo, né, que é Limeira. Fui em uma escola, procurei, tinha um professor lá, o Rafael, da dupla hoje, Eduardo e Rafael. Aí conversei com ele, ele me mostrou algumas coisas, me falou de alguns métodos. E acho que esse instinto autodidata, né, na hora que eu descobri isso, descobri que existiam alguns métodos, ele me corrigiu de algumas coisas, eu falei, opa, beleza, né? E aí eu desisti de fazer aula com ele e continuar o meu estudo autodidata, né? Com aquilo que ele me ensinou naquela conversa, né? E fui atrás dos métodos também. Em Limeira não era tão difundida essa coisa, né? Na época, nenhum lugar a viola estava ainda, esse momento que nós estamos vivendo da viola hoje, naquela época estava assim, começando, né? Você entrava nas lojas de música, não tinha instrumento para comprar, né? Mas aí até que um dia, tinha o Brás da Viola também no Violeiros do Brasil, né? Que foi esse programa, aí eu entrei em contato com o Brás da Viola, mandei uma mensagem para ele, eu liguei, acho que eu liguei na época. Perguntei se ele me aceitaria lá para me dar uma aula, né? E eu fui até a casa dele, na época ele morava em São Francisco Xavier. Passei lá uma manhã, assim, com ele, viajei um tempão, assim, saí de casa super cedo. E foi bacana, ele me deu uma aula, me esclareceu algumas coisas, assim, né, da metodologia que ele já utilizava, né. E aquilo me ajudou bastante também. Aí eu voltei para casa, aprofundei um pouco mais naquela linguagem. Nisso eu já estava entrando cada vez mais no universo da viola instrumental, né. E então foi bem bacana, assim. Então, assim, vamos dizer que o primeiro professor com quem eu tive aula foi o Brás da Viola, né? Não sei nem se ele lembra disso, acho que não. Mas foi. Comecei a receber convite de escolas mesmo, né? Daí para dar aula. Escolas de música lá na minha cidade. E aí, até que passou um tempo, eu recebi um convite do maestro Rodrigo Miller para inaugurar, né? Para dar início ao curso de viola caipira da Sociedade Pró-Sinfônica, né? Que é um curso da escola da Orquestra Sinfônica, né, da cidade de Limeira, e era um curso livre, né, e a viola seria o primeiro curso de música popular, né. Então, e eu assumi essa demanda em 2005. Foi outro desafio também ali, né. E conforme eu fui também dando aula, eu senti outra necessidade de novo. Falei, não, agora eu preciso me aprofundar mais, né? Tô com uma responsabilidade maior.
o curso era coletivo, né? Então eu dava aula sempre para 10 pessoas, ou um número assim. Então você tem um público muito diverso, né? Então ali eu comecei a sentir essa necessidade de também ampliar o leque metodológico, de repertório também, né? E aí eu na época, mandei um e-mail pro Ivan Vilela. E ele me respondeu rápido e ele estava, nessa época eu morava em Ribeirão Preto, né? Ele era professor na USP de Ribeirão. E também fui lá na casa dele em Ribeirão Preto, tive uma aula com ele, foi muito bacana. Foi muito... foi uma aula assim que até hoje assim, me influencia muito, né? E eu, na verdade, nem mal peguei na viola, porque ele também não me conhecia, ele pediu, toca alguma coisa, né, pra eu ver como é que é. E aí depois que eu toquei, ele falou, Domingos, posso só falar de postura hoje, né? E aí foi um pouco frustrante pra mim, assim, na hora. Eu falei, nossa, poxa, falar de postura, né, não vai tocar e tal. Mas foi revolucionário, assim, essa aula. Até hoje, eu reflito sobre essa maneira, né, essa técnica, a questão corporal mesmo, né, a influência que isso tem na tocabilidade. E abriu um mundo, assim, pra mim, essa aula, né, foi muito especial também. Então, minha segunda aula, meu segundo professor, assim, foi o Ivan Vilela, né. Depois fiz mais uma aula com ele, mas foi, assim, 2 encontros, né. Bem espaçados, né, então... Mas, sobretudo, eu estava aprendendo muito dando aula, né. Cada aluno ali, nossa senhora, cada um era uma escola, porque você encontra pessoas que estão começando a tocar um instrumento pela primeira vez, né? E você encontra pessoas que já são violeiras, só que às vezes, por um motivo ou outro, das demandas da vida, ela deixa o instrumento guardado e esquece, né? E ela vê uma oportunidade e retoma, né? E esse momento, foi 2005, 2006, era um momento muito especial, eu acho, na cultura mesmo, assim, né, geral do Brasil, porque os cursos de viola estavam, assim, se espalhando pelo estado de São Paulo todo, né, não só o estado de São Paulo, mas Minas, Mato Grosso, outros estados, enfim, né, em Brasília também, né, mas com uma força muito grande, né, com essa questão dos cursos coletivos e, paralelo a isso, também o aumento das orquestras de viola, né. Então, nossa, eu lembro de alguns alunos meus, assim, uns senhores que, nossa, tinha um toque de viola já muito rebuscado, né? Só que ele queria melhorar, enfim. E é engraçado, porque eles chegavam se sentindo como se não soubessem nada, assim, né? Pelo fato de estar numa escola, né? Então, eu acho que isso é uma contribuição muito importante que a viola tem dado à música brasileira, né? O ensino da música no Brasil. Que é essa memória musical mesmo, que quem ouve viola ou quem carrega uma prática já desse instrumento traz consigo, né? É uma memória que está disponível para a gente utilizar e se apropriar disso e passar para frente, né? Que é uma riqueza, que a viola é um instrumento que a gente sempre vai estar ensinando usando a referência de alguém, assim, sempre a gente, você viu aquele fulano faz um toque de cururu desse jeito, aquele faz uma guarani assim, né, então é uma gama, assim, de detalhes que estão espalhados pelos violeiros, assim, né, e que hoje as pessoas os professores tentam trazer isso, sistematizar, né, eu acho que a gente está num momento importante também agora, do ensino, né. Então, você participou da orquestra de viola, você, na verdade, fundou uma e também participou de alguma? Aí nesse curso que eu assumi, né, lá na Sociedade Pró-Sinfônica, houve um momento, então, de montar e organizar uma orquestra de viola, né, Orquestra de Violeiros de Limeira. Foi a primeira orquestra. Em 2006 a gente fez a inauguração lá, né. Então, nunca tinha participado de uma orquestra, né? Eu comecei também aprendendo, reunindo o pessoal, fazendo um trabalho bem simples, assim, mas muito verdadeiro, assim. Eu lembro quando a gente apresentou no Teatro de Limeira, as pessoas ficavam emocionadas, assim, né? Batiam palma, levantavam, depois... Nossa, foi um momento especial mesmo. Acho que todo mundo que estava vivendo esse momento estava sentindo isso, sabe? Essa coisa da viola se expandindo, né? Chegando nos jovens, havendo esse encontro nas orquestras dos idosos e dos jovens, né? Depois eu recebi um convite para participar da Orquestra Filarmônica de Violas de Campinas, né? Que
que tinha como diretor o Ivan Vilela, né? O Ivan já havia me convidado, mas eu acabei não indo. E depois de um tempo, daí eu fui estudar música mais formalmente mesmo na ULM, né? Universidade de Livre de Música, hoje é a EMESP, em São Paulo. É um conservatório de música, né? E lá, então, assim, eu fui ter aulas, assim, periódicas, né? Fui ter aula não só de instrumento, né? Mas das outras disciplinas que acompanham uma prática musical, né? Uma formação musical mesmo, né? E lá eu conheci o João Paulo Amaral, que ele foi meu professor lá por 3 anos, né? E com o João também foi uma descoberta, assim, também maravilhosa. O meu mundo musical, assim, a partir daquele momento também, nossa, sofreu outra transformação, assim, incrível. Foi muito bom. E ao passo que eu ia dando aula, estudando mais, assim, né? O meu material didático ia melhorando, minhas aulas também, né? Então foi um crescente, assim, muito bonito. Em 2006, eu comecei, digamos assim, né? Profissionalmente na música, eu comecei como professor. Mas aí em 2006 eu comecei o meu trabalho musical, meu primeiro trabalho musical, assim, tocando viola mesmo, que era o grupo Cirandeiros, né? E era um trabalho bacana, que a gente fazia um repertório com as influências regionais, assim, né? Da música chamada regional brasileira, ou das influências da cultura popular, né? Assim, maracatu, folias de reis. E isso me trazia muito o lado da pesquisa musical, né? E, nossa, complementava totalmente com o meu lado professor, né? Enquanto professor de viola caipira também, porque a viola é um instrumento muito ligado às tradições, assim, a qual ela faz parte, né? A tradição, as tradições em que se encontra a viola, catira, folia de reis, folias do divino. E com Cirandeiros eu comecei a fazer um pouco dessas pesquisas e também levar esse material, essas descobertas para as aulas, né? Então, nesse aspecto, assim, complementava bastante. E também, enquanto professor, para aquele aluno que estava aprendendo, que eu estava ensinando, você toca desse jeito e tal, o fato de você ser músico também, ter uma carreira, tocar, se apresentar, também é um diferencial, né? Você mostra que aquilo que você está ensinando, realmente você tem uma prática daquilo, né? Não é só uma teoria. Então, o aluno também, ele olha o professor assim também com um pouco mais, até de confiança, né? Ele vê que o professor tem uma prática musical mesmo daquilo, né? Uma coisa só em aula, né? Então, nossa, nesse aspecto, um lado complementa o outro. É muito rico isso, essa troca. Os luthier falam que um bom luthier precisa ter paciência, né? O professor também, viu? Precisa ter muita paciência. Mas, claro, o professor precisa ter uma base, ou pelo menos assim, igual no meu caso, eu comecei ensinando sabendo muito pouco, mas eu tinha muito interesse, então eu estava sempre buscando saber mais, né? Então acho que uma qualidade que o professor tem que ter é essa qualidade do engajamento com aquilo, né, que é ensinado. Então, por exemplo, ele ensinar coisas que ele realmente pratica, né, que faz parte do universo dele, né? Então acho que isso é uma qualidade fundamental, um engajamento, né, do professor com o material ensinado. Bom, o professor ele precisa ser bastante paciente, né? Porque a paciência ajuda o professor também a olhar o aluno de maneira mais ampla, né? Tem professor que às vezes fica muito afobado e acaba sendo um pouco não tão didático, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a didática do professor, ela passa um pouco pela paciência, né? E eu acho que gostar um pouco de ser humano, sabe? O professor também ele precisa gostar de gente. O professor ele precisa gostar de conversar, olhar a pessoa, né? Ver, sentir um prazer, sentir uma satisfação em saber que a pessoa está desenvolvendo, né, o que está sendo ensinado. São muitas as qualidades que um bom professor precisa ter, né? Mas basicamente esse engajamento, o interesse pela pessoa e a paciência, eu acho que já começa bem, né?
E a sua história como compositor? De onde vem a inspiração? Como começou? Como é que é seu processo criativo? Eu me considero um compositor ocasional, assim. Não tenho uma produção de composição assim muito grande, né? Mas eu tenho alguns, como que eu posso dizer? Alguns portais assim que me abrem esse canal. A viola é um instrumento muito intuitivo, assim. Eu acho que a viola, eu vejo pessoas que vêm de outros instrumentos de corda, quando pega a viola, a pessoa começa a compor muito, muito mesmo. Eu acho muito bom isso, porque a viola é um portal bem importante assim para composição. Mas a primeira música que eu fiz de viola, né, chama Onde Mora a Viola, essa música, né? Eu até mostrei pro Braz da Viola, ela na época e tudo, ele... É uma música muito simples, né? Eu queria melhorar ela, ele falou, olha, eu acho que tá pronta essa música, né? Mas assim, falando o que me movia assim naquela época era falar das coisas boas que a viola trazia para minha vida, assim, né? Então eu gostava de falar que a viola, né, igual a letra fala, quem sabe onde mora a viola é num lugar bonito, só que está esquecido, umas coisas muito assim ingênuas, né? Mas que era uma coisa que eu sentia naquela época, né? Que esquecido por quê? Porque quando eu tocava viola, as pessoas que nunca tinham ouvido viola ouviam aquilo e ficavam encantadas. Então é como se é um lugarzinho que como se tivesse esquecido dentro da gente. Assim, a gente ouve e aquilo desperta novamente, né? Mas uma outra coisa que me traz muito assim a inspiração para compor é trilha sonora, né? Para documentários. A primeira trilha que eu fiz foi para uns amigos da Unimap, eles estavam fazendo um filme que contava a história de uma Kombi, a Fátima, né? E aí foi a primeira trilha, a gente foi lá, a gente gravou, tudo conversando, essa cena vai ser assim e tal. E aquilo já me trazia imagens e inspiração para compor, né? E, enfim, aí depois, com o passar do tempo, comecei a fazer alguns trabalhos, assim, e aí vinham imagens, né? A pessoa às vezes pedia uma trilha e mandava a imagem, assim, daqui, de tal minuto a tal minuto eu quero trilha e tal. Nossa, aquilo também me aguçava muito a criatividade, aí eu compunha bastante, bastante mesmo. Mas já pensando na trilha, né? Então às vezes eram 1 minuto, 30 segundos, né? Mas muitas coisas, assim, influenciam a compor, né? Recentemente, há uns 4 anos, né, passa rápido o tempo, tive a oportunidade de ficar um tempo em Portugal e lá eu compus algumas músicas e cada uma tem uma inspiração assim diferente, né? Então eu lembro que eu fiz uma viagem internacional, então cada país que eu entrava eu achava muito estranho passar pela polícia do país, assim, sabe? Essa identificação, né? Essa coisa da fronteira mesmo, assim. Eu acho que você tem que se identificar para entrar num país. Tudo bem, existe essas coisas, mas isso me gerava muita reflexão, né? O porquê das fronteiras, por que eu não posso entrar onde eu quiser, né? No país que eu bem entender. Então isso me movia muito também. Eu compus coisas inspiradas nisso. Componho sobre a velhice, penso muito, né? Quando eu vejo... quando eu convivo e vejo pessoas idosas, isso me move também a compor. Mas para mim também outra coisa que vem é uma questão meio mecânica, material, assim, de às vezes você acha um desenho na viola que é gostoso de você tocar daquela maneira, a mão passeia pelas cordas de um jeito, né, que ali você vê que também tem um recurso musical a partir da parte mecânica, né, também. Então isso me inspira, né? A própria cultura popular, né, também. Em Florianópolis também, né, quando eu morei um período lá e fiz várias trilhas, né, para Câmara Clara, uma grande parceira, um instituto, né. E então ali a gente fez uma pesquisa, tinha cantos das rendeiras, né, que é chamado ratoeiras, né, um tipo de cantar assim onde elas vão tirando versos umas para as outras de maneira improvisada, mas sempre seguindo uma melodia, né. Então eu recriei várias dessas melodias assim como trilha sonora e depois eu trouxe isso também para o meu repertório, né, de músicas autorais, voltada para o instrumental de viola.
Mas atualmente eu tô buscando novas inspirações para compor, assim, né? A vida tá um pouco corrida e eu acho que é importante conseguir parar um pouco, sabe? Quando você respira, você tem uma rotina, isso ajuda também, né? Mas não que seja fundamental, né? Às vezes a gente precisa compor no meio do caos também, né? Então, eu acho que é isso, mais ou menos isso, né? O que me inspira a compor é as situações da vida mesmo, assim, né? Você pode tocar alguma coisa? Nossa. Essa música aqui eu compus, essa é uma que fala dessa questão da fronteira mesmo, assim, né? E de um dia de saudade que eu tava sentindo do Brasil, né? E ela chama Do Esquecimento, né? Eu queria... Quando você tem vontade de esquecer algumas coisas, mas você não... A gente não esquece por vontade, né? A coisa fica martelando ali na nossa cabeça. Então eu chamei de Do Esquecimento essa música. Essa é a Do Esquecimento. Às vezes eu esqueço como tocar ela, mas hoje eu lembrei. E arranjos, né? Através de arranjos também você se expressa bastante. Você não queria falar de algum arranjo que você fez, que te tocou a fazer? Eu gosto muito de interpretar as coisas, assim, né? Eu gosto muito disso, de pegar alguma coisa e fazer uma releitura daquilo, né? Tocar da minha maneira. Então eu tenho alguns arranjos assim que eu coleciono, né? Também muito inspirado assim na cultura popular. E arranjar para viola é bacana também, porque a gente pode trazer coisas de outros universos musicais, né, para dentro do bojo do instrumento e de uma maneira mais livre também, né? A gente pode recriar. Posso tocar um arranjo aqui que eu gosto muito, que é o Alecrim Dourado. Pode ser? Aquela cantiga, né? Alecrim Dourado.
Quais as qualidades de um bom violeiro? Um violeiro, eu acho que assim, umas qualidades assim que a gente pode considerar relevantes, né? E que eu acho que eu busco isso também, né? Para tentar ser razoável, pelo menos. Com certeza, tem uma parte de manter uma disciplina mesmo, de prática do instrumento, né? Você tá em dia com aquilo, né? Então, procurar treinar sempre o repertório, exercícios, né? Tá sempre praticando. Vendo outros violeiros, assim, né? Acho que a gente tem que ter, assim, a escuta aberta, assim, sabe, para outros violeiros também. Eu vejo que às vezes no universo assim de viola a gente se fecha muito, né? Então é bom assim a gente observar os outros violeiros, né? Os toques. Uma outra qualidade eu acho que é gostar desse universo do instrumento, né? A pessoa se interessar pelo que leva um outro violeiro a tocar, onde nasce assim esses toques, as lendas do instrumento, né? Essa questão cultural assim, que tem umas lendas juntos, tem umas coisas assim místicas, que eu acho que isso também povoa muito assim o nosso imaginário, né? Em relação à viola. Então acho que isso é importante, gostar um pouco dessas coisas, né? E de algum modo ou outro se aproximar de onde a viola está presente, assim, uma questão mais tradicional, né? Que são as folias de reis, né? Os catiras, as próprias duplas caipiras, né? Tem muita dupla por aí tocando, né? Então é legal estar perto desses caras, ouvindo eles tocando, cantando, né? E uma coisa que eu aprendi desde cedo é assim, uma outra coisa, é importante a gente poder conhecer as pessoas, né? Tipo, se você admira algum violeiro, algum instrumentista, você ir atrás dessa pessoa, se possível conhecer ela pessoalmente, né? Eu acho que isso acaba sendo uma virtude também, né? Pro violeiro, porque quando a gente consegue chegar perto de alguém que a gente admira, 99% de chance que a gente cresce junto daquela pessoa, né? Quando a gente consegue ter um contato com ela, né? Então acho que isso também é uma qualidade. A qualidade nesse caso seria o quê? A gente ir atrás, né? Você ter essa vontade de ir atrás, às vezes, independente se é longe ou perto, ir atrás, buscar, né? Isso que você quer. São muitas as qualidades, assim, né? Que a gente precisa procurar desenvolver. Conhecer bem do instrumento, né? Conhecer os luthiers, assim, conversar com os luthiers, né? Perguntar para eles sobre as madeiras. Como é que você faz isso? Nossa, isso enriquece também muito a nossa linguagem musical. Conhecer, né, essa parte de construção do instrumento, conversar com os luthiers, né? Fazer essa troca de informação mesmo. Porque às vezes o luthier nem sempre ele é músico, né? Então quando a gente leva as nossas necessidades assim para o luthier, ele também aprende muito. E a gente acaba tendo um instrumento melhor, assim, né? Também. Poderia enumerar muitas coisas, mas eu acho que essas aí são algumas delas, das qualidades, né? Eu tenho uma pergunta. É diferente compor para trilha e compor uma música? É diferente, é bastante diferente. A trilha, eu pelo menos sinto assim, né? Quando eu vou compor algo com uma trilha, eu fico pensando muito naquilo ali, né? Tipo, o cara me deu uma imagem, ou assim, eu preciso de uma trilha para determinada coisa. Então, o meu pensamento ele fica dando voltas sobre isso que me foi passado, né? Agora, quando eu vou compor, muitas vezes quando eu vou compor uma música instrumental livre, assim, muitas vezes eu nem sei de onde eu parto, né? Às vezes eu parto de uma ideia que surgiu ali na hora e eu vou seguindo aquele fluxo, assim, tentando achar, e ali eu vou juntando recursos técnicos, inspirações do momento, né? E depois eu deixo a música dormindo, depois eu volto para trabalhar nela.
A trilha também ela tem um tempo limitado, né? A gente compõe um pouco mais objetivamente, assim. Então, às vezes, você tem um tempo também limitado para aquilo, então você procura compor o mais objetivo possível dentro daquilo, né? Agora, às vezes eu demoro tanto para compor uma música que eu acabo nem terminando, ela fica ali, fica ali, né, dormindo. Esses dias eu retomei uma composição antiga, assim, e então, assim, eu acho que a trilha para mim funciona assim, eu sou mais objetivo, eu vou lá e componho, mas a base para mim da composição é isso, eu preciso achar um desenho legal na mão, aquilo precisa me mover também, mecanicamente, né, o sentimento que aquilo passa também é importante. Mas eu acho que a composição instrumental, uma música instrumental, assim, um trabalho artístico, ela é mais livre, né? Então eu acho que talvez a diferença seja nisso, né? A gente pode experimentar mais, dependendo, né, do caso. Será que não tem, por exemplo, algum sentimento ou ideia persistente que você busca expressar através de músicas instrumentais? Você falou que a velhice é um tema que te ocorre, do esquecimento, você falou que também fez quando estava fora do Brasil, pensando nisso. Que outras coisas te traz essa vontade de se expressar através da viola? Algum tema recorrente? Outros temas recorrentes. Eu gosto muito da história de vida das pessoas, né? Então eu componho muitas homenagens, né? Essa é uma outra coisa que eu gosto de fazer. Isso é recorrente no sentido assim, de você se inspirar na vida de uma pessoa, né? E ler várias vezes a biografia dela ou buscar informações sobre as passagens da vida daquela pessoa. Eu acho que isso também é uma coisa que eu gosto de expressar, assim. É como se fosse uma homenagem, né? Uma gratidão, né? Aquela pessoa que já percorreu um caminho, que talvez eu esteja passando por ele agora, né? E você vê como que ela lidou com determinada situação e ela acaba sendo uma referência para várias outras pessoas, né? Então aí eu gosto muito de homenagear as pessoas, né? Então eu tenho algumas homenagens assim e eu acho que é isso, que é essa relação um pouco que a gente tem com a viola também, né? A gente sempre tem uma relação com alguém que acaba sendo um mestre pra gente, ou uma mestra, né? De instrumento, mas também na vida, né? A gente tem muitas pessoas na vida, assim, que só o histórico, né? Da vivência dela acaba sendo uma inspiração pra gente, né? Sair, às vezes, de alguns labirintos, né? Ou se firmar naquilo que a gente, às vezes, está em dúvida. Então, quando eu reconheço isso, é natural, assim, brota em mim uma vontade de homenagear, assim, honrar, né? Essa pessoa que me ajudou de alguma forma, assim, mesmo sem que ela nem saiba, né? A gente compõe música para pessoa que ela nem sabe que a gente existe, né? Ou que ela até morreu já.
Essa música é uma homenagem, acabou virando uma homenagem. Ela, originalmente ela foi composta com até um outro nome. Quando eu compus ela, eu compus como fragmentos, né? Então, isso também é uma coisa que sempre me vem, assim, essa coisa de fragmentos mesmo, assim. Fragmentos vindos por meio da memória, né? Então, sempre, minha cabeça é como se fosse um quebra-cabeça de memórias, assim. Vem um fragmento de uma época, de outra. Esse ano em especial, assim, passei por um luto, minha avó faleceu, né? E então, nossa, isso vem, assim, muito forte. E nessa época eu compus ela como fragmentos, assim, mas é engraçado, porque quando eu tocava essa música, sempre me vinha a imagem, né, o semblante de um lama, né, budista, assim, que é o Chagdu Tulku Rinpoche. E vinha aquilo, assim, eu tocava e vinha a imagem dele, eu tocava e vinha a imagem. Falei, quer saber, essa música acho que é pra ele, né? Eu dei homenagem por nome de O Senhor da Dança, né, que é como ele é conhecido. E é muito interessante, porque essa coisa dos fragmentos que ficam vindo na nossa mente, né, por meio da memória, lembranças, enfim, como se fosse assim, uma dança mesmo, assim, fantasmagórica, né, de coisas que você viveu num tempo que... A memória é uma coisa meio fantasmagórica, assim, né, ela fica passando na nossa mente, assim, girando, e o Chagdu Rinpoche, ele é o senhor da dança justamente por conta dele ser, assim, um mestre, né, budista e tudo, ele era reconhecido, assim, como alguém que não oscilava diante dessa dança do mundo, né, que por vezes, às vezes nos engana, ou a gente acaba caindo em alguma ilusão, em alguma coisa, assim, que, enfim, uma coisa que nos deixa iludido, né, assim. Então ele tinha essa coisa de ter a visão clara diante das situações, né? Então é engraçado, porque é como se fosse o oposto o momento que ela surge e depois, assim, a quem ela serviu de homenagem, né? Que na verdade é a mesma coisa, né? É o oposto, mas... talvez é essa busca do equilíbrio, né? Diante das aparências mesmo, que surgem, assim, na nossa vida e... Às vezes a gente se assusta, né? Ou às vezes a gente relaxa demais, né? Então... Acho que é um pouco isso. Então é essa. E claro também, né? A vida dele, né? Ele teve que sair da Índia, né? Fugido, teve que sair do Tibete fugido, né? Foi para a Índia quando houve a invasão chinesa. Então você tem lá pessoas, né? Estabelecidas numa vida, enfim, com a sua família, e de repente aquilo tudo vai por água abaixo, né? As pessoas chegam rasgando, pisando em cima dos seus símbolos, assim. E eles saem do Tibete como pessoas, assim, que têm um conhecimento profundo sobre a natureza da mente, enfim, coisas desse tipo, e vai chegar num país vizinho e lá ele vai quebrar pedra, vai fazer estrada, né? Vai ganhar uma mixaria, assim, vai ser ninguém, né? E depois disso tudo acaba ainda conseguindo restabelecer, né, o seu trabalho como lama e ajudar muita gente para além, né, da própria Índia e do Tibete. Então, eu acho essas histórias muito inspiradoras, assim. Para você, qual foi a importância de entrar em contato com tantos violeiros nesse trabalho de pesquisa que você vem realizando nos últimos anos? Isso é uma coisa também muito bonita, assim, muito especial. De certa forma, poder realizar esse trabalho, ele é uma continuidade daquela busca que eu tinha no início, assim, né? Ligava pro Brás, né? Mandava e-mail pro Ivan, fui atrás de fazer conservatório. E sempre que eu podia, né, também estava junto com o pessoal, os violeiros mais velhos, assim, onde eu podia encontrá-los, né? Lá na minha cidade também tem ainda uma folia de reis, né? E ali eu pude participar, conviver com as pessoas que têm essa vivência musical, assim, que é atrelada a outras coisas, né? Que ela não é a prática musical não é o fim em si, né? Ela está envolvida com uma questão ampla ali de comunidade e tudo. Já, assim, me despertava muito para a importância do instrumento que é a viola, né? E depois, quando a gente começa a fazer essas pesquisas de entrevistar os violeiros, assim, numa conversa
digamos assim, um espectro bem largo assim de perguntas, de diversos temas, né, não só da música. Eu acho que isso me tornou um violeiro muito melhor, assim, né, ter entrado em contato com essas pessoas, conhecer a realidade de cada uma, como cada uma lida com o instrumento, né, a sua maneira de compor, de tocar, de ver o mundo através do instrumento, né. Então isso, nossa, foi uma outra escola que eu tive, né. Aliás, as minhas escolas, elas são essas escolas, assim, né, as escolas informais, assim, essa escola que a gente vai aprendendo com o outro. Então, eu acho que a importância, assim, para mim, de ter estar realizando esse tipo de trabalho, é fazer com que eu sempre seja um violeiro melhor, assim, sabe? Porque são muitas visões diferentes, são muitas realidades diferentes, assim, então eu me pego às vezes lembrando de uma pessoa, nossa, aquela pessoa, né, ela falou tal coisa sobre viola e eu nunca tinha pensado dessa forma, e às vezes ela nem é um músico profissional, assim, né, ela tem uma vivência também empírica, e também eu acho assim, de não desistir, sabe, assim, às vezes a gente tenta desistir, não tenta desistir, às vezes a gente pensa, eu vou abrir mão disso daqui e tal. E aí quando eu tenho contato com essas pessoas eu vejo assim como que é importante para elas, assim, né? Muitas estão realizando um sonho, só o fato de ter um instrumento para tocar, né? E poder fazer parte de um grupo, de uma roda de viola, alguma coisa assim. E também quando a gente consegue entrevistar, estar junto de violeiros assim que são profissionais e tem uma estrada longa, nossa, ali também a gente aprende muito sobre tudo, né? Sobre o que a gente está fazendo, né? Sobre essa coisa assim, às vezes é bom a gente se perguntar, mas a gente está entrevistando pessoas, qual é o fundamento disso, né? O que isso representa para mim, assim. Então, igual a gente entrevistou Zé Mulato e Cassiano, assim, aquela entrevista foi muito marcante para mim, assim, porque eles tocaram em pontos assim muito cruciais da vida do músico, né? E da nossa vida mesmo, né? Enquanto ser vivente aí. E sem dizer que com certeza a realização de um sonho, né? Eu acho que todo violeiro gostaria de ter a oportunidade de fazer isso, com certeza. De ir em busca de outros violeiros, violeiras, né? Se aproximar mais desse universo, né? Porque quando a gente vai fazer essas entrevistas, a gente mergulha nesse mundo da viola, né? Do jeito que ele é mesmo, né? Então você vai entrevistar uma pessoa que acaba de chegar do trabalho, ou, enfim, as realidades são muitas, assim. E eu vejo que isso também me enriquece muito enquanto professor, enquanto músico, compositor, né? E a cada trabalho também eu vejo, nossa, a importância e a riqueza, né? É isso que eu estava falando no começo, né? Dessa memória musical que as pessoas têm a partir da viola, né? É uma faculdade isso, assim. Como o saber, né? Como a pessoa desenvolve um saber, assim, sobre... No caso, a gente está falando de viola, né? E quando essa pessoa também... Muitas pessoas não têm oportunidade de falar sobre o que ela sabe, né? Então, talvez a gente sempre parte de violeiros anônimos, pessoas anônimas, assim. E então, essa pessoa também, ela... Nossa, revela pra gente um mundo incrível, assim. Do que ela aprendeu, do que hoje ela ensina, né? Como a pessoa se vira, né? Como que ela faz para aprender um instrumento também em situações onde... você não tem acesso. Eu acho que para quem, nos cursos de música, principalmente dos instrumentos assim, voltados, digamos, né, que tem uma tradição brasileira, eu acho que deveria ter um módulo ali onde as pessoas vão ao encontro dos outros músicos, sabe, dos músicos anônimos. Eu acho que isso enriquece demais, assim, a bagagem musical, sabe, de vida também da gente. Eu acho que é muito especial. Eu sou muito grato, assim, em poder fazer esse trabalho, de conhecer, né, as pessoas se abrem pra gente, contam suas histórias, então poder ouvir isso e passar adiante, disponibilizar para as pessoas é algo maravilhoso, assim. Parece que tem um universo em torno da viola, né? Não é só falar de música, né? Justamente. Eu acho que essa coisa, né, uma vez um amigo falou pra mim, um colega, assim, ele falou, mas pesquisar sobre viola é chover no molhado, não sei o quê, né? Como se fosse algo, assim, desimportante.
Eu acho pelo contrário, assim, você ir atrás dos violeiros é você falar, às vezes, mais desse universo que está no entorno do instrumento, né, do que propriamente da música, né? Então, às vezes a gente vai conversar sobre viola, a pessoa, você faz uma pergunta sobre viola, a pessoa responde uma coisa para você relacionada à morte de um amigo violeiro, de um ensinamento que ele teve de um mestre, que quando um parceiro seu de viola morre, você não pode utilizar aquela viola por pelo menos um ano, e depois quando ele utiliza a viola, dá um problema no instrumento, sabe? Umas coisas assim que parecem lendas, mas que acontecem com as pessoas, né? Então, você pergunta para a pessoa alguma pergunta, assim, enfim, alguma coisa relacionada à viola, ela brilha o olho para falar sobre isso, né? Ela vai brilhar o olho para falar sobre os valores, por exemplo, assim, que vem junto com o instrumento, que é de se reunir com as pessoas, da partilha, né? De estar junto com o outro, né? Então tem tudo isso, né? E eu acho que isso move muito as pessoas, assim, a querer tocar também, né? Às vezes a pessoa é pegada por um sentimento, assim, às vezes a pessoa ela gosta de ouvir histórias, né? As histórias das afinações, mesmo essas coisas de pacto, esse mundo de causos, assim, né? Tem gente que é pega por isso, né? A pessoa, pelo caos a pessoa vai pra viola, né? Tem gente que chega na viola, não sabe nada, e de repente ela começa a ir para esse outro mundo mais da convivência, né? Às vezes a pessoa ela chega para o instrumento, mas o instrumento joga ela para uma coisa maior, que ela mesmo não esperava. Nos cursos de viola é engraçado, que eu dei aula há muitos anos em orquestra sinfônica, assim, e tem os cursos de violino, violoncelo e de viola. Acabava a aula, todo mundo ia embora, ficava a rodinha dos violeiros conversando ali, né? Então, os violeiros com certeza eles estão falando aí desse universo desse universo que compõe o instrumento, né? A viola, por isso que ela é mais do que um instrumento musical. Então as pessoas estão falando ali, marcando o encontro, né? As pessoas, os violeiros, logo eles querem aprender, se encontrar para estudar junto. Enfim, eu acho que a pessoa é como se ligasse uma anteninha, assim, que ela fica mais esperta, assim, com o que acontece com ela, né? Eu acho que a viola traz um pouco isso mesmo, né? Uma coisa mística, assim, da vida. Com certeza, eu acho que é isso que... Pra mim, a viola é isso, ela resume uma coisa mística, sabe? O Roberto Corrêa diz que está ligado muito ao atávio. Exatamente. Que é esse mundo, né? Esse universo da viola, é isso a coisa atávica que vem vindo, né? Uma coisa ancestral que as pessoas vão sendo impregnadas daquilo, né? Então, eu me sinto caipira, assim, do meu modo, urbano. Então, a minha família tem uma parte dela que veio pra cidade, a outra ficou no campo, né? Até hoje, tem tias que moram no sítio, assim. Mas eu comecei a descobrir esse mundo ainda no início da adolescência, que foi quando eu comecei a viajar, né? Minha mãe começou a viajar para visitar os tios dela do sítio. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no sítio, meu tio pegou um pinhão, assim, mostrou para mim, você sabe o que é isso? Eu não sabia o que era aquilo, né? Daí ele me trouxe um pinhão daí cozido, né? E deu para eu comer. Nossa, ali eu também, assim, descobri esse ser caipira, né? Foi muito especial. Então eu acho que eu sou caipira porque quando eu ia pra visitar os meus tios, eu me identificava muito com aquilo, sabe? De ficar no fogão a lenha, de colocar um queijo pra derreter na chapa, essas coisas. Como que você definiria o som da viola?
Olha, eu acho difícil definir o som da viola, sabe? Você pode falar assim, é um som estridente, né? Um som agudo, um som mais grave, né? Dependendo do instrumento. Mas eu tenho dificuldade de definir o som da viola, sabe? Eu acho que cada coisa que você toca é como se a viola tivesse um som, assim, né? Então, quando eu ouço uma dupla caipira, o som que a viola tem é outro quando eu ouço, em relação a um violeiro instrumental ou um violeiro tradicional do sertão, assim, sabe? A viola ela é muito diversa, assim, eu acho, assim. A mesma viola, né, esse instrumento que todos nós tocamos, a viola caipira, na mão de cada um ela vai ter um som. Ela vai ter umas coisas vão pintar mais que outras, assim. Então o som da viola ele é um som que depende do ser humano que está tirando o som dela, sabe? Eu acho que é isso, o som da viola depende de quem tá, a peça que está atrás tocando, né? Então ele pode ser um som agressivo, pode ser um som nostálgico, pode ser um som festivo, pode ser um som misterioso, né? Então a viola depende de quem está tocando, depende do momento que você está ouvindo também, né? Eu acho que claro que é uma pergunta objetiva, mas assim eu não consigo ser objetivo nessa. Eu acho que é isso, assim. A viola ela é um som diverso que depende de quem toca, né? Mas, tecnicamente, assim, essa viola, por exemplo, ela tem um médio e um grave, assim, um pouco de agudo também que eu gosto muito, né? Principalmente quando a gente toca aqui essas escalinhas. Né? Enfim. Aí tem gente que toca de dedeira, né? Tem gente que toca só de unha. Tem gente que afina em Mi. Tem gente que afina em Mi bemol. Aí tem gente que afina em Ré. Tem outras afinações também, né? Então, por exemplo, o som da viola afinada em Rio abaixo, né, é um som que me traz muito mistério, assim, né? Um som mais introspectivo, né? O som da viola, acho que ele é muito isso. A viola é um instrumento muito sentimental, né? Então é difícil você definir o som da viola assim puramente. Então eu acho que eu gosto de definir assim, né? O som da viola ele é misterioso, ou ele é festivo, ou ele é nostálgico, né? Eu acho que é uma maneira justa de falar do som do instrumento, né? Você falou que a viola, nas suas composições, às vezes traz sentimento, mas o lugar que você está localizado também vem para dentro desse instrumento. Esse instrumento também é um elemento de conexão com o quê? Assim, com a especialidade do campo, a gente percebe, mas às vezes com a cidade cabe dentro desse instrumento também? Como que é isso? Ah, com certeza. Acho que a viola ela é um instrumento muito urbano também, né? Então, que a gente, assim, a viola caipira ela tem esse apelo forte com a questão rural, né? Até por conta que a memória ainda é muito recente de quem veio do campo para a cidade, né? É muito recente, você pode pensar 50 anos, 60 anos, é pouco tempo, 40, 30 anos. E então as pessoas ainda, no Brasil a viola caipira ela acabou, né, sendo essa porta-voz da cultura mesmo, do homem do campo, da cultura do caipira. Mas ela é um instrumento muito urbano, porque ela é versátil. O que você quiser tocar na viola, você pode tocar. Só que o diferencial da viola é justamente esse timbre, né? Essa possibilidade que a gente tem de ter esse timbre marcante com o instrumento por conta das cordas duplas, né? Então, isso também é um diferencial. Então, eu acho que a viola, né, hoje em dia, o nível que a gente tem de composição, né? A viola, ela abriu tanto que é uma viola que ela representa para mim a urbanidade, né? Eu sou uma pessoa super urbana e ouço muito viola. Adoro estar no metrô ouvindo viola, enfim, andando nas ruas, né? Ouvindo um disco de viola, alguma coisa. Isso, eu me sinto conectado, né? Com a cidade ouvindo viola. E os lugares, assim, onde eu vivo, por onde eu passo, me influenciam totalmente, sim, totalmente. Claro que nem sempre a gente consegue
expressar esse envolvimento com os locais que a gente vive ou que a gente passa no instrumento, em termos assim de composição, né? Às vezes você está tocando uma música que é antiga, que você tocou 1000 vezes, mas você está pensando naquela experiência que você viveu naquele dia, né? Então, eu acho que isso também é uma conexão, né? Às vezes você viveu uma situação e você, na hora, lembra de uma música e você tem vontade de tocar para extravasar esse sentimento, né, que você viveu. Mas, por exemplo, eu compus uma música, né, que chama Solidão Alentejana, né, que quando eu estava em Portugal, as cidades, né, a configuração das cidades ali do Alentejo, né, são cidades pequenas, e eu cheguei lá assim numa situação de inverno, né, então poucas pessoas nas ruas, e durante o dia muitos idosos sozinhos, assim, né, e aí eu vi aquilo tudo, nossa, aquilo me comovia muito. Aí a partir dessa sensação, dessa emoção, eu consegui compor algo, né? Mas nem sempre eu consigo. Gostaria, né? Me esforçar. Talvez eu tenha que me esforçar mais, assim, né? Porque a gente vive tanta coisa, né? E a gente poder fazer um registro desse sentimento, né? Por meio de algo, né? No meu caso seria a música, né? É sempre especial. Mas como eu faço poucas, assim, essas impressões são poucas, mas que me marcam muito, assim. Então, quando eu toco, eu me volto para aquele lugar, assim. Acho que é isso. Eu queria perguntar da sua história, sua relação aqui com Brasília. Brasília, eu vim do interior de São Paulo, né? Uma cidade relativamente, assim, pequena, né, mas não tão pequena, mas também não tão grande. E Brasília, assim, ela me traz, assim, eu gosto muito de Brasília, né, uma cidade, Distrito Federal, vamos dizer assim. O Distrito Federal é um lugar, assim, que eu sou apaixonado, assim. Desde a vegetação, né, o cerrado. Primeira vez que eu vim pra cá, eu já senti isso, assim, na hora, né. Daí, quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros também, eu senti que eu tava diante de uma vivência, assim, né, vivenciando um lugar, assim, muito especial, e aquilo me marcou. E eu vinha passear em Brasília, né, até então não morava, mas depois que eu vim morar aqui, aí se estabeleceu, né, essa conexão, porque Brasília é uma cidade que tem muita viola, né, tem muitos violeiros, violeiras, e eu cheguei aqui, assim, foi muito rápida a adaptação, né, porque eu cheguei em 2015, aí o Roberto Correia ainda dava aula na escola de música, aí fiz a prova lá, acabei me ingressando e entrei na cidade meio que por esse viés, assim, da viola. Então logo eu comecei a conhecer os violeiros, comecei a dar aula, e assim eu fui vivenciando Brasília de uma maneira muito bonita, porque quando você pode vivenciar um local a partir daquilo que você mais gosta de fazer, né? É muito bonito, muito importante, né? No meu caso é a viola, né? Eu dou aula, toco. Então, nossa, os meus alunos aqui viraram todos meus amigos, assim. Então, eu gosto muito, assim, sabe, desse horizonte que a gente tem aqui em Brasília, no Distrito Federal, no Cerrado, né? Você vê o céu longe. Brasília é uma cidade que tem os seus problemas, como todas as outras cidades do Brasil têm, né? Tem essa fama política que um pouco é fruto dessa... Enfim, tem esse aglomerado político, né? Se aglomera aqui essa questão da presidência, os ministérios, mas muita gente fala sem saber o que é Brasília, né? Fala assim, tá lá os ladrões, não sei o quê, a política tá lá em Brasília... Mas aqui, primeira coisa quando eu penso em Brasília, Distrito Federal, a primeira coisa que eu penso é na cultura rica que existe aqui e que eu pude vivenciar. Então, e eu me sinto também, de novo, agora muito grato de poder percorrer o Distrito Federal mostrando o que tem de viola aqui nesse lugar. Eu acho que é uma espécie de homenagem, assim, né, que a gente pode fazer a esse lugar, assim, que eu gosto muito. Então, eu me lembro quando eu comecei a fazer as pré-pesquisas, assim, né? Aí você vai conhecendo os lugares e os violeiros de cada lugar. Então eu lembro que eu ia na Ceilândia
conhecia os cantadores, né? Aí ia na feira da Guariroba e você de repente encontra os cantadores fazendo uma cantoria ali, pé de parede. E aí você vê o envolvimento das pessoas. Tem gente que fica a manhã inteira ouvindo o cantador ali cantar e fica pagando, pedindo tema, pedindo mote. Nossa, aquilo, eu falo, que interessante, né? Aí depois você vai para Planaltina. Chega em Planaltina, você vê a devoção daquelas pessoas, né? Com o Divino Espírito Santo, com Santos Reis, São Sebastião e as outras folias que eles fazem lá. E uma cultura mais assim, caipira, né? Ir para Planaltina, né? A gente sente mais forte o Goiás, assim, também. E depois Brasília, o plano piloto mesmo. Você tem uma manifestação de uma viola urbana ali, também uma viola múltipla, né? Que ela tá em várias esferas, vários segmentos musicais, né? Uma viola contemporânea, assim, né? E as duplas caipiras que estão espalhadas por todo o território, enfim. Então acho que, além dessa questão mesmo do cerrado e de ter pessoas queridas aqui também, né, a questão de ter um envolvimento com a cidade por meio da viola, eu acho que isso também é um elo muito forte, assim, com Brasília para mim. Você acha que aqui é uma Arca de Noé cultural? Nossa, sem dúvida. E o Zé Mulato Cassiano, né, fala sobre isso, que aqui é uma Arca de Noé cultural. É interessante, porque ele fala uma outra coisa muito verdadeira, né? Porque ele fala assim, aqui, tudo que tem de cultura no Brasil, aqui tem uma mudinha, né? E ele fala, uma mudinha muito forte, porque quem deixa o seu lugar, ele vem, né, saudoso da sua terra, enfim, e ele quer trazer o que ele tem de melhor lá. Então, ele traz o que ele tem de melhor, né? Então, você vai pegar os cantadores repentistas, né? É uma cantoria de verdade, assim, que eles fazem, não é brincadeira aquilo, né? Você pega uma pessoa, um violeiro caipira que veio de Minas Gerais, do interior de Minas, do interior de Goiás, e que tem um fazer musical, que você vê que aquilo é verdadeiro, não é ele não tá brincando com aquilo, assim, né? Ele faz aquilo de verdade. Então, e Brasília acaba se beneficiando disso, né? Nós que estamos aqui, morando aqui, a gente tem esse mosaico, a gente tá falando só de viola, mas se a gente começar a falar de outras manifestações populares, né? A gente vai encontrar a mesma coisa, vai ser a mesma coisa, vão ter várias mudinhas. Então, uma Arca de Noé uma Arca de Noé cultural por causa disso. Você tem de tudo um pouco. Você pensa maracatu, tem maracatu, né? Viola caipira, tem viola caipira. Rock, tem o rock. Samba, tem samba. Choro, tem choro. Então, né? Essa Arca de Noé cultural veio de tudo, com certeza. É uma Arca de Noé cultural. E vou falar para você, pouco conhecida pelos próprios moradores aqui também. Pouca gente, não pouca gente, né, mas muitas pessoas não conhecem o valor cultural do Distrito Federal, né? Então, às vezes eu gosto de brincar assim, eu tô no plano piloto conversando com algum amigo, eu falo, você sabe o que acontece em Planaltina, por exemplo, assim, musicalmente, na viola e tal? Ou em Ceilândia, enfim. Ou você sabe se tem algum violeiro em Sobradinho e tal? Eu gosto de ficar brincando, assim, para testar o conhecimento das pessoas. Claro que são do meio, assim. Porque é curioso você viver num lugar tão diverso, assim, e também, em certa medida, desconhecido, né? E o Brasil mesmo conhece muito pouco Brasília, né? Então, acho que a gente tem que conhecer um pouco mais, assim. Eu acho que a gente está contribuindo de uma maneira muito importante, assim, sabe? Ligado diretamente à viola, mas eu acho que as pessoas elas vão ficar surpresas, assim, com o que elas vão descobrir em Brasília em relação à viola, né? Então, é muita coisa. Você acha que o Brasil já reconhece a viola, a importância que a viola tem na cultura e na história? Eu acho que a gente está caminhando para um reconhecimento em nível de Brasil, assim, né? Mas importantes medidas, assim, iniciativas já têm acontecido, né? Por exemplo, Minas Gerais já reconhece, né, a viola caipira como patrimônio material do estado de Minas Gerais, né? Então eu acho que isso é um reconhecimento, assim, né, por parte do estado brasileiro, assim, né?
Ainda mais Minas Gerais, que é um estado, uma região, né? As Minas, né, vamos dizer assim, é uma região histórica muito importante e que a viola passou por ali, né? E depois, com certeza, ela se espalhou pelo sertão, né? Então ali a gente tinha aglomerados de luthiers que vinham de Portugal ensinar as pessoas a fazer viola aqui e também faziam, né, as violas. Então era tudo, tinha uma metodologia, era bastante rígida assim, né, a questão das madeiras que você utiliza. E após esse período, né, esse ciclo áureo, né, essa coisa do ouro e tudo que as pessoas que estavam também naquela localização foram dispersando, né, vem surgindo uma cultura mais camponesa, uma coisa mais rural, mais do sertão, né, do sertão no sentido também de lugares ermos, assim. Essas pessoas, de certa forma, né, uma coisa que eu tenho para mim, baseado em alguns estudos que hoje são revelados, né, do que existia na época, né, dos toques dos violeiros da época, isso foi também uma coisa que foi povoando, né, aos poucos foi virando memória na mão dos violeiros, assim, e acaba virando o que nós temos hoje, são os toques de viola, os ritmos, né, muito atrelado à questão religiosa, né. Então, um dos maiores patrimônios do Brasil é a música. E a viola, com certeza, ela é uma porcentagem muito grande dentro desse patrimônio, né? Porque no período colonial a viola era um instrumento acompanhador, né? A viola que hoje a gente vê muito violão, mas naquela época, né, no Brasil colônia, era a viola que fazia, né, esse papel. Então, é como se o Brasil hoje... É como se nós estivéssemos no momento de reconhecer o valor que esse instrumento tem e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância histórica dela nesse período pré-caipira, vamos dizer assim, né? Um período pré-viola nordestina, né? Um período pré-viola machete, enfim, um pré todas as violas que nós temos no Brasil. Claro que falta muita coisa, mas eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, muita gente trabalhando, mostrando a viola, né? De forma, acho que de uma maneira assim, que nós, o ouvinte musical de hoje em dia, assim, não importa se ele seja conhecedor de música de viola ou não, mas quando ele ouve viola caipira hoje, seja o trabalho tradicional ou seja um trabalho de compositor atual, contemporâneo, eu acho que a pessoa, de alguma maneira, ela ouve aquilo, ela entende que aquilo é diferente, e aos poucos ela reconhece que aquilo tem uma importância, né? Porque no meio de nós violeiros, onde esse instrumento acontece, se dependesse da gente, isso daí era um instrumento, né, totalmente reconhecido e muito mais divulgado. Mas eu acho que, como o Fernando Degg fala, né, esse aqui é o século da viola, né, da viola caipira ou da viola brasileira. Justamente por conta disso, né, dessa demanda, né, o Roberto Correia também tem atentado a isso, né, ele fala do avivamento da viola, que a partir dos anos 60, né, a viola começa a fazer parte de movimentos musicais fora do contexto da música caipira, né, e também o Ivan Vilela traz essa questão das duplas caipiras como cronista também de um período, né, do período que se vivia no campo, do período do êxodo rural, né, então acho que reconhecer a viola como, né, um patrimônio do país assim é algo urgente, porque a viola está atrelada à história do país, né? E então eu acho que em uma certa medida o Brasil reconhece que é isso, né? Dando vazão a esses projetos de reconhecimento via IFAM, né? Via meios legais. E aqui em Brasília também já foi criado o Dia do Violeiro Caipira, né? Eles vão no Senado, eles fazem uma sessão lá. Então, tudo isso são ações muito importantes que colaboram para esse reconhecimento, né? Mas teve o desfile da Copa do Mundo e não tinha nenhuma viola, né? Existe muito. Eu acho que tem muito essa coisa quando a gente vai mostrar o Brasil para o mundo, de pegar algumas coisas mais que estão assim mais nos litorais, né? Que tem essa coisa do samba,
Mas eu lembro que lá eles mostraram algumas manifestações do Nordeste, né, nessa abertura da Copa. Acho que Bumba Meu Boi, se não me engano, Maracatu, né, que também são manifestações que têm um reconhecimento muito grande do Estado, né? Por exemplo, o Maranhão. O Maranhão, ele reconhece o Bumba Meu Boi como algo assim super importante, porque não só atrai o turismo, né, como também gira a economia, e é algo importante ali da comunidade, do estado todo, né. O Maracatu também, eu não sei dizer assim formalmente qual que é a ação do Estado em relação, né, à preservação do maracatu, mas a gente vê que, por exemplo, no interior de São Paulo, no interior do Brasil todo, as pessoas estão fazendo maracatu, né, as pessoas têm um engajamento com Bumba Meu Boi, com coco de roda, né, e isso se deve por quê? Porque são manifestações que estão sendo mais divulgadas, né, elas estão tendo um espaço maior por diversos fatores, né, seja um artista que levanta essa bandeira, sejam grupos organizados, né. Então a viola eu sinto que ela está nesse momento, né? As pessoas estão se organizando em relação ao instrumento. Então você ouve já no país todo, sabe que existem violas, orquestras de violas, né? As produções acadêmicas estão cada ano aumentando, né? Nunca se gravou tanto discos, CDs, né, de viola. Partituras, né? Isso é importante. A gente também, eu faço parte assim desse momento de transcrever partituras de violeiros, né, e a publicação dessas partituras, né, e a disseminação disso. Então, é isso, é bonito, né, também, por outro lado, a gente está vivendo essa história, né, ajudando a construir, né, isso daí. Vai haver um tempo que, de repente, já está acontecendo isso, mas você está lá, sei lá, no Recife, em alguma cidade do Recife, o pessoal está tocando uma música de um violeiro do interior do estado de São Paulo, ou, né, igual já acontece. A gente vai estudar a viola caipira em conservatório e você já tem músicas de violeiros como Adelmo Arcoverde, por exemplo, que é um violeiro de Recife, tem toda essa linguagem da música nordestina, e então tá havendo esse intercâmbio, né? Eu acho que a viola, ela, nesse sentido, ela tá indo para um caminho maravilhoso, né? Tá muito organizada essa troca de informação, né? Com o pessoal da Viola Machete também, eles estão construindo, estão dando curso para as pessoas aprenderem a fazer viola machete, estão ensinando as crianças a sambarem, a tocar a viola. No Paraná e no litoral sul de São Paulo também, no litoral norte do Paraná e sul de São Paulo, tem essa coisa da viola de fandango também, então é bonito de ver como eles estão engajados em fazer com que dê certo isso, né? Construindo violas, ensinando as crianças. Então, é incrível. Esse momento que a gente está vivendo da viola é maravilhoso. E para a questão do ensino, qual que você acha que é o grande desafio hoje? Eu acho que o desafio talvez seja a gente, assim, essa formalização, né, essa sistematização do ensino do instrumento, né? Uma maneira onde você possa ser um pouco mais universalizado o ensino do instrumento, né? Então, ainda nas universidades, cada professor, assim, nas poucas universidades que tem o curso, cada um ensina ali a sua maneira, né? Sistematiza aqui e ali. Eu acho que ainda a gente não tem, assim, algo estabelecido já, né? Como... enfim, assim... como que eu posso dizer? Igual, por exemplo, se a gente comparar a quantidade de materiais que a gente tem para piano, violão, guitarra, demonstra o quão esse instrumento já foi sistematizado para ensino, né? Então a viola a gente tem assim, determinado violeiro tem um método, então você tem uma série de pessoas que são adeptas àquele método e outras não, né? Então aí você pega um outro violeiro que tem um outro método e outros utilizam aquele material, né? Então, assim, ainda quando eu ando por aí e converso com as pessoas, ainda é assim, como é que você usa o polegar? É assim, é assado? Então, eu acho que a gente falta, assim, ter uma coleção, né, um arcabouço de tudo que a viola engloba, né? E, na verdade, eu nem sei se vai chegar a isso, porque a viola é tão diversa, né? Mas o que eu sinto é um pouco isso, essa dificuldade de aglomerar, assim, sabe? Tudo que envolve esse instrumento.
e criar um curso, né? Então acho que esse é um desafio. Como você representar a viola na sua totalidade na escolarização do instrumento, né? Eu acho que é mais ou menos esse pensamento que eu estava querendo chegar. Eu acho que o desafio é esse, né? Como você falar de viola sem deixar a questão tradicional, né? Como você trazer a tradição, mas também não deixar de lado a questão contemporânea. Então talvez... Eu acho que algumas coisas estão sendo aos poucos resolvidas, por exemplo, essa questão da partitura, né? Cada vez mais as pessoas estão aderindo, sempre partitura e tablatura, né? Aos poucos a tablatura vai saindo, mas eu acho que ainda a tablatura vai perseverar, né? E uma outra dificuldade é, às vezes, é a questão musical. Por exemplo, no conservatório musical, às vezes você tem uma turma de viola que ela tem esses alunos têm a tendência a ficar entre eles, né? Então você tem que às vezes estimular o aluno a pegar, por exemplo, você toca viola, vai ali fazer uma prática de conjunto onde você vai estar com um guitarrista, um baterista e um trompetista, por exemplo, né? Então acho que esse é um outro desafio, a gente despertar cada vez mais o violeiro para a questão musical mesmo, né? Porque a viola, como ela é muito forte, essa questão dos toques, né? O violeiro, também o solitário, de tocar os ponteios, isso acaba isolando ele um pouco da questão musical mais abrangente, né? Então, acho que o desafio passa por isso também, né? Da gente estimular os violeiros a fazer música com outros músicos mesmo, né? Então é isso. Então, Gedeando.
daria aos jovens violeiros? É um conselho, jovens violeiros. Sair um pouco dessa coisa de vídeo, ficar vendo vídeo, só vídeo, né? E se encontrar mais assim com as pessoas para tocarem, né? Acho que isso é uma dica boa. Procurar se encontrar, né, com os outros instrumentistas, com os outros violeiros, procurar fazer música junto, assim, né? Em especial assim para quem é da viola, às vezes exercitar isso, de sair do mundo da viola, né, para ir também para outros universos musicais. A outra, assim, para quem realmente quer estudar, buscar aprender um instrumento de verdade e vir a ser um profissional, buscar um bom professor, assim, e estudar de fato, né, o que está sendo compartilhado ali. E colaborar com o professor, né? Então, por exemplo, às vezes o seu professor está te passando algum material que é uma ideia na cabeça dele. Você pode pegar essa ideia e ajudar a colocar no papel, você pode escrever isso, sabe? Você também tomar para si, né, as coisas que você aprende, assim, dessa maneira. É muito legal, eu fiz muito isso. Às vezes um professor estava querendo me ensinar alguma coisa, só que ele só tinha ideia, eu estava rabiscado, eu ia lá, escrevia na partitura. Eu acho que a gente também ganha muito com isso, assim, né? Intensifica o nosso contato com o material, com o aprendizado, né? Ouça muita música de viola, com certeza, todos os estilos possíveis, né, dentro da viola, mas ouça música do mundo todo também, sabe? Músicas assim do jazz, músicas tradicionais de outros povos, enfim, música, ouvir música clássica, música popular, rock, né? Ouvir todos os tipos de música, assim. E cuida do seu instrumento, sabe? Procura cuidar da melhor maneira que você puder. Guarda ele num lugarzinho bem guardado, né? Quando tiver que guardar, limpa ele. Fica atento às cordas. Às vezes você não precisa deixar o seu instrumento 1 ano com a mesma corda, né? Dá uma olhadinha aqui, como é que tá a compensação no rastilho da afinação, sabe? Procura deixar a sua viola um instrumento melhor, assim, que você possa tocar ele, possa ter mais tocabilidade. Com certeza assim você vai ser um melhor violeiro, né? E colabore com os camaradas, com os amigos, quando você estiver fazendo música com os outros, também colabore, né? Não seja aquele cara chato que só faz o que quer, assim, né? Então quando você está no meio do pessoal ali, colabore. Às vezes dá a vez pro outro, vai ter a sua vez também, né? Então, eu acho que essas coisas são importantes para quem quer seguir a música, né? Ser uma pessoa colaborativa. O que é a vida? O que é a vida? Olha, essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria se fazer no decorrer da nossa vida, né? Porque dependendo do momento que você tá, você vai ter uma visão, né? Hoje, pra mim, a vida é uma coisa assim, é um embate, sabe? Eu fico pensando o que é a vida, né? Às vezes eu penso assim, tudo que a gente faz na vida, a gente se esforça, faz tudo aquilo e depois isso vai ficar... às vezes eu me confronto um pouco com isso, né? E, por exemplo, nesse momento eu tô num momento que eu tô pensando muito, assim, em luto, né? Tô de luto. Tô pensando no meu pai, ele adoeceu, né? Então esse ano eu passei por um luto e por uma doença na família. Então isso revirou muito meus pensamentos, né? Então acho que se eu desse essa resposta há 1 ano, né? Nem sei o que eu diria, mas hoje eu penso que a vida, rapaz, é difícil. O que é a vida, né? Eu não sei, não consigo sistematizar, não, mas eu sinto assim, a vida é assim, é você pensar como seriam as coisas se você tivesse agido assim, como seria se você tivesse deixado de agir assim, e ao mesmo tempo você pensa, não, mas não tem que pensar como seria, eu tenho que ir lá e fazer, né? Então a vida, para mim, ela é um embate das coisas que eu deixo de fazer com as que eu tenho que fazer, assim, né? Também eu fico pensando sobre isso, sobre meus familiares, né? Eu tenho um sobrinho criança, assim, eu fico pensando que sentido faz às vezes, né? A gente tá... É meio pessimista, assim, minha visão no momento da vida, né? Mas eu acho que
Se eu fosse definir o que é a vida, eu acho que a vida é uma constante reinvenção, sabe, de si próprio, assim. Eu acho que a vida é uma constante reinvenção, né? A gente tem que estar sempre se reinventando. Eu acho que esse é o... E a maturidade traz um pouco isso pra gente, sabe? Esses dias eu estava conversando com um colega, ele falou assim, ninguém avisa a gente que a gente começa a envelhecer a partir dos 30, né? Eu achei interessante isso, porque eu tô com 35, vou fazer 36, e nossa, eu tô começando a pensar umas coisas que eu jamais pensei que eu estaria refletindo sobre isso, né? E isso traz uma força para eu me reinventar, assim, sabe? Então, por isso que eu acho interessante e admiro muito essas pessoas e gosto de homenagear as pessoas mais velhas, né? Que elas conseguem, assim, se reinventar no decorrer da jornada delas. Então, eu acho que a vida, ela necessita de que a gente se reinvente. Eu acho que é isso, sabe? A vida é se reinventar, porque a vida não é uma coisa só, né? Então, a gente tem que se reinventar de acordo com a situação que a gente está vivendo. Não que a gente vai ser um camaleão, né? Não é isso. É se reinventar para conseguir realizar as coisas que faz sentido para a gente. Então, a vida, para mim, é se reinventar em todos os aspectos. Se a gente for pensar da vida, eu acho que precisa de reinvenção, né? Reinvenção, reinvenção. Porque a gente também, se paralisar, a gente morre, né? A gente atrofia o pensamento, atrofia o corpo. Então, a vida para mim é se reinventar. E para finalizar, para você, o que é a memória? Memória. Então, essa coisa que eu falei um pouco da resposta da vida tem a ver, porque eu sou visitado pela memória diariamente, né? No sentido da memória desses arquivos mesmo, das nossas vivências, do que a gente traz na vida, né? E eu até tinha um amigo que ele falava que ele sofria porque ele tinha boa memória, né? Eu achei engraçado isso na época. Eu não entendia. Faz muitos anos que eu não vejo, mas ele dizia que ele sofria porque ele tinha boa memória, sabe? Então ele lembrava muito das coisas não tão boas, tal, né? Mas eu acho que a memória, ela é fundamental para a gente se reinventar, sabe? Eu vejo hoje as coisas que eu penso hoje por meio da memória, elas são fundamentais para que eu me reinvente, né? Então a memória, ela é isso, né? Tem essa coisa da gente ter essa memória, a lembrança das coisas, né? Então, eu fiz isso aquela hora, vou fazer isso, aquilo, tal. Eu tenho memória, né? Para eu, enfim, viver só independente, né? Eu acho que a memória ela é relacionada com a independência do ser humano, né? Um ser humano sem memória, ele é dependente de tudo, né? Dos outros. Então, a memória, ela é um diferencial, né? Eu acho assim, o ser humano ter essa memória tão aguçada, assim, com inteligência, nos dá independência, né? Mas, sobretudo, o que eu penso de memória hoje é o que eu tenho refletido por meio da memória, dos fragmentos, né, da minha vida até hoje. Eu vejo que é importantíssimo eu pensar o que eu vivi para eu me reinventar, para eu seguir adiante. Então a memória ela é como se fosse como que eu posso dizer, uma tecnologia, assim, né, uma tecnologia que a gente traz, que ela é muito útil para a gente se reinventar, seguir em frente e não esquecer mesmo de coisas que a gente deve lembrar, né? Lembrar de não esquecer algumas coisas, né? A gente vê momentos históricos mesmo, né? Que a gente vive na humanidade, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, contextos históricos que são esquecidos, assim, por determinados fatores e a gente pode acabar caindo de novo em algumas ciladas e tal. Mas eu acho que a memória é como se ela fosse uma tecnologia, né, que a gente tem assim a favor da nossa reinvenção, assim, né? A gente lembrar do que a gente foi, do que a gente é e do que a gente pode ser, né? Eu acho que a memória também ela vai além do passado, presente e futuro, né? Quer dizer, ela vai além do passado e do presente, ela também permeia o futuro. A memória eu acho, ela tá ao lado mesmo da recriação, da reinvenção das coisas, assim.
A memória, eu acho que a gente tem que, isso mesmo, tem que falar mais sobre memória, né? Porque a memória, o ser humano, nós, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa aprender a cuidar mais da memória, né? Eu acho que é uma questão de saúde pública também, assim, é fundamental. Eu vejo, às vezes, pessoas debilitadas, com o corpo doente, mas com a cabeça, assim, tão lúcida, assim, né? Que com aquela memória em dia, com aquela mente lúcida, ela consegue ter uma certa independência, né? Agora, eu vejo pessoas que estão num corpo bom, aparentemente, mas sem memória. Então, eu conheci um grande artista, o Willo Kugli, né, que faleceu recentemente, uma grande referência do teatro no Brasil. Ele morreu aí com seus 89 anos. Pouco antes dele morrer, um mês antes, eu encontrei ele. Eu falava com ele, o seu Willo, tudo bem, tal. E aí ele me perguntava como era o meu nome. Aí a gente conversava mais um pouco, ele perguntava de novo meu nome. Então toda hora ele ficava perguntando meu nome. E ele falava coisas incríveis que, com certeza, cada fala dele ele não se recordava do que ele havia dito, né? Então era uma coisa muito estranha, assim, conversar com uma pessoa que não tem memória, né? E ela te vê como um estranho a todo momento. Mas, sobretudo, memória para mim é isso. Memória é a tecnologia de reinvenção de si próprio.